Estamos aqui em South Windsor. Muito bem, viemos na igreja, uma igreja histórica, de mais de 300 anos de existência aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando da igreja do pai de Jonathan Edwards, Timothy Edwards. Ele é o fundador dessa igreja. Essa igreja está datando de 1694. Olha só, aqui à frente da igreja, né? Me lembra bastante quando eu estive na Suíça, em Genebra, na igreja que pregava John Calvino. Tem aqui esses pilares aqui da igreja, aqui a porta da entrada da igreja. Pensa, uma igreja de 1694. Por aqui passaram muitos crentes em Jesus Cristo, pessoas que serviam o Senhor Jesus, né? E a igreja é uma igreja de madeira mesmo, madeira, olha lá em cima, madeira pura, certo? E aqui é a frente da igreja, tá? Vamos aqui na placa da igreja. Hoje essa igreja, ela tem outro nome. Ela não é uma igreja congregacional, tá? Ela é unida de Cristo, é uma união de igrejas. Mas a igreja original de 1694 era a primeira igreja congregacional, né? E hoje é a igreja unida de Cristo. Aqui dirigiu o pai de Jonathan Edwards, um homem temente a Deus, um homem com um legado puritano, um homem que fez Jonathan Edwards ser o que ele foi em vida. Um homem que dedicou o seu filho aos estudos, à Bíblia. Ele fazia o seu devocional. Mesmo quando Timothy Edwards teve que ir para a guerra, ele deixou conselhos para sua esposa de que Jonathan Edwards nunca largasse o lápis, ou seja, nunca abandonasse os estudos, nunca deixasse os estudos, nunca deixasse a Bíblia. Isso nos faz ver hoje, no século XXI, uma responsabilidade dos pais. Será que nós, como pais, estamos realmente instruindo os nossos filhos, fazendo devocionais, cultos domiciliares? Estamos instruindo a nova geração para servir a Deus neste cristianismo pós-moderno que nós vivemos? Isso é para nós refletirmos, né? Então, eu vejo um homem compromissado com a verdade, um homem realmente que tinha um temor a Deus e era realmente um pastor de verdade. Olha só que engraçado que até a caixinha de correio aqui, né? Ela tem um formato de igreja. Aqui, ó. Aqui, ó. Em miniatura. Aqui, ó. Em miniatura. Legal, né? Bem, nós estamos aqui dentro da igreja de Timothy Edwards, pai de Jonathan Edwards. A irmã Kiko deixou nós entrarmos na igreja e filmarmos um pouco, né? Algo que é um privilégio, né? Estarmos aqui, né? E certamente que a igreja não era nesse formato, mas os púlpitos são aqui. E tem um órgão bem grande. Então essa igreja aqui era do pai de Jonathan Edwards, Timothy Edwards. Ele dirigiu esta igreja. Eu só não sei se ela era do mesmo formato da época, mas os vitrais, ela me disse que os vitrais são em homenagem, né, ao pai de Jonathan Edwards, Timothy Edwards, que viveu de 1694 a 1758. Uma igreja muito bonita, né? Muito bonita mesmo.
Okay. É um privilégio estarmos aqui, né, dentro da igreja que dirigiu o pai de Jonathan Edwards. Bem, então eu tive aí o privilégio de conhecer a igreja do pai de Jonathan Edwards. Interessante. Pena que é uma igreja inclusiva hoje, né? Mas é um privilégio estarmos aqui dentro desse templo. Bem, uma coisa que eu preciso esclarecer é sobre essa bandeira aqui, né, na frente da igreja de Timothy Edwards. Ele, se ele pudesse ver isso, ele ficaria extremamente triste, né, com a apostasia que a igreja seguiu. Hoje, no século XXI, as igrejas elas querem ser inclusivistas, né? Elas querem aceitar casamento homoafetivo, homossexual. Então, as igrejas se renderam a esse tipo de coisa. Olha o absurdo que nós vivemos no século XXI, né? Ou seja, em nome de um amor falso, evidentemente, porque a Bíblia ela condena, né, a homossexualidade, né? Não que nós como cristãos tenhamos algo como pessoa contra eles, mas os atos que eles praticam perante a Bíblia ele é extremamente condenável. E as igrejas, infelizmente, com o passar dos séculos, essa igreja que foi fundada em 1694, se rendeu a esse tipo de mentalidade apóstata, né? Infelizmente. Bem, a igreja então de Timothy Edwards está bem ali na minha frente. Olha lá. Tá vendo? Ali. E aqui no fundo esse cemitério aqui, bem grande, né? Agora, o que faz refletir um cemitério, Rose? Só a nossa vida, né? Que é tão curta. A futilidade da vida? Tanta gente com o narizinho em pé e vai vir pra cá. Vem Não vai ter dinheiro, carrão, apartamentão, nada que te sustente na terra. Chegou o seu dia, você vai partir. Crendo ou não, você vai partir. Para onde você vai também não sabemos, né? Aí é você com Deus. Mas é o fim de todos, é isso aqui, ó. Uma lápide com o seu nome. E no começo as pessoas vão te jogar, os seus parentes vão colocar uma florzinha, né? Depois... E depois você cai no esquecimento porque eles também vão morrer. Sim. E aí tudo cai no esquecimento, né? Sobra ser somente uma lápide, né? Isso faz nos refletir o seguinte: e a vida? É somente isso daqui? Ou existe uma vida após a morte? Claro, né? Para nós existe, né? Para nós cristãos existe, Fechamos os olhos aqui e abrimos lá na eternidade. Agora, para quem não crê, é triste, sabe, né? Triste. A pessoal. eternidade vai ser outra. Essa é a realidade da vida, né? Então, quantas pessoas passaram por essa igreja, né, Rosa? Desde 1698, né? Sim, aí, quantas pessoas não passaram nessa igreja aí? Já partiram, né? E estão do outro lado da vida. É isso aí.
Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!